Olá, bem-vindo ao CONAFIS, maior congresso online e gratuito de fisioterapia. Eu sou Mariana Pianca, fisioterapeuta formada pela Unimep em 2004, especialista em pneumofuncional pelo Hospital São Camilo em 2005 e especialista em neurofuncional pela FMU em 2006. Desde 2010, atuo como fisioterapeuta assessora técnica na empresa Politec Saúde. A aula que a gente vai apresentar hoje tem o tema A Fisioterapia Respiratória do pré ao pós-operatório. Declaro nesse momento um conflito de interesse referente aos produtos da Smiths Medical, uma fabricante de produtos médicos hospitalares. Começando então, gente, falando um pouquinho sobre o pré-operatório, o que a gente, como fisioterapeuta, precisa saber do nosso paciente? A gente tem que fazer uma anamnese aprofundada, pensando nos tópicos do passado, do presente e do futuro. Porém, vendo o meu paciente como um todo. Então, preciso saber, como um todo, como esse paciente era no passado, como um todo, como esse paciente está no presente, e como um todo, vislumbrar aí como vai ser o futuro pós essa cirurgia, ok? Então, quando a gente fala desse olhar como um todo no passado, o que a gente vai precisar ter de dados? Né? A história pregressa desse paciente e, consequentemente, então, as comorbidades relacionadas também, tá? Então, a história pregressa, a gente precisa saber se foi um trauma, se é uma cirurgia abdominal, se ele já vinha tendo sintoma, desde quando ele estava tendo sintoma, e as comorbidades aí que são inúmeras, hipertensão, questões cardiovasculares, diabetes, dentre outras patologias que a gente precisa estar sabendo também se esse paciente tem, né? Inclusive, é muito importante a gente ressaltar que comorbidades atreladas também à parte pulmonar. Então, se esse paciente tem um histórico de asma, se ele é tabagista, se ele já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica instalada. Então, a gente precisa realmente olhar todo esse passado desse paciente como geral e especificamente quando a gente fala de fisiorrespiratória, da parte pulmonar, tá? O presente, a gente vai olhar o diagnóstico. Então, qual o diagnóstico que esse paciente está apresentando agora? Né? E linkar, obviamente, com os itens que a gente já coletou dessa história pregressa, certo? E para o futuro, o que a gente vai pensar no prognóstico desse paciente? Então, por exemplo, um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, vai fazer uma Revasc. Quanto tempo provavelmente ele vai ficar em internação? Qual vai ser o prazo dele voltar a atividades gradativamente? Quanto tempo ele vai deambular? Como vai ser essa fisioterapia respiratória no pós-operatório, né? Então, a gente precisa também dar uma previsão para esse paciente de como vai ser, porque muitas vezes você faz a avaliação desse paciente de manhã, ele operou à tarde, e amanhã de manhã, no seu novo plantão, ele já tá lá, né? E toda a história já mudou, né? O que era presente dele naquele dia já virou passado, e você já está num futuro ali como presente, tá? Trazendo um pouco dois artigos científicos praticamente que a gente vai estar falando, tem um artigo publicado no British Journal Anesthesia de 2017, tá? Que ele vem falar sobre as complicações pulmonares pós-operatória. Então, aquele paciente que eu fiz a anamnese, estava tudo certo, ele ia fazer qualquer cirurgia, o que pode acontecer com a questão pulmonar desse paciente, tá? Aqui é um resumo, está disponível no PubMed, de fácil acesso, tá bom? Se vocês quiserem anotar o número de identificação dele aqui embaixo da tela, fiquem à vontade, mas vamos passar aqui rapidamente o que ele fala. O que esse estudo fala? Do que eles estudaram, né? A chance de um paciente desenvolver atelectasia é maior que 75%. Isso sendo a principal complicação pulmonar de pós-operatório, tá? A gente vai mostrar lá para frente o que é uma atelectasia relacionada a esse pós-operatório, tá bom? Mas fiquei com esse número. Então, se você avaliou 4 pacientes no dia anterior, 3 vai ter risco de ter atelectasia,
ok? Ele fala também sobre a fisioterapia respiratória, mas ele cita, nesse caso, só o pós-operatório, falando sim da questão pulmonar, mas também falando também sobre a importância da mobilização. Não é o que a gente vai abordar hoje, né? Hoje a gente vai abordar só a questão pulmonar, tá bom? Mas ele cita sim a gente. O que ele fala? Um dado importantíssimo, que todos os pacientes que fazem algum tipo de cirurgia podem demorar até 6 semanas para retornar ao estado pulmonar que ele tinha pré-operatório. Então, vamos lá. Paciente que fez qualquer cirurgia pode demorar, então, até 6 semanas para voltar à normalidade do seu pulmão. E a gente vai ver daqui a pouco por quê, ok? E outra coisa que aumenta o risco, né, da complicação pulmonar são N fatores, né? Então, assim, tem até tipo de cirurgia, perfil, sexo, idade, enfim, a gente vai estar falando mais para frente também, né? Mas o que a gente traz aí de compilado desse estudo, tá? Chance altíssima de atelectasia, pior quanto maior os números de riscos desse paciente, e levamos aí 6 semanas para ter um paciente com o pulmão de volta ao normal, ok? Quando a gente olha a referência bibliográfica desse artigo, a gente tem 150 referências, é bastante coisa, né? Eles leram bastante coisa. E aí, olhando cada uma delas, me chama a atenção, em especial uma, tá? Essa referência aí sinalizada, que é de um artigo científico que chama ICUF, Reduzindo as Complicações Pulmonares Pós-Operatórias, um programa multidisciplinar. A gente vai falar desse artigo mais para frente, tá bom? Voltando só, dando aí um panorama sobre a questão das complicações pulmonares, por que a gente precisa, como fisioterapeuta, estar preocupado com isso e entender, né, o potencial desses 75% de atelectasia. Estima-se que em todo o mundo, mais de 230 milhões de operações ocorram anualmente. E aí a gente está falando o quê? Mais de 75% dessas operações podem cursar com complicação pulmonar, certo? E que a incidência das complicações pulmonares de cirurgias maiores, tá? Então, o risco dessa complicação pulmonar, né, nas cirurgias de grande porte, mais demoradas, enfim, que envolvem, enfim, o paciente pode ser infartado, o paciente pode ser cirurgia ortopédica de grande porte, pode ser uma cirurgia abdominal de grande porte, pode ser muitas cirurgias que têm um tempo, né, cirúrgico grande e, consequentemente, um sangramento grande, tá? Então, essa complicação pulmonar vai variar de 1 a 23%. E aí a gente olha aqui no slide que são várias referências, né, do estudo que comprovam isso, ok? Mas qual o impacto das complicações pulmonares, né, pós-cirúrgico? Já se sabe que aumenta a mortalidade a curto e a longo prazo para pacientes que desenvolveram as complicações pulmonares, tá? 1 em cada 5 pacientes, então em torno de 14 a 30%, que tem uma complicação pulmonar pós-operatória, morrerá dentro de 30 dias após a cirurgia. Em comparação a 0,2 e 3%, né, sem complicações pulmonares. Então, você fez anamnese, você tinha 2 pacientes de cirurgia de grande porte, um cursou com complicação pulmonar e o outro não. A chance de óbito deles é percentualmente desproporcional, né? E, obviamente, muito mais agressiva a quem desenvolveu essa complicação, tá? Outra coisa importante também realiza a mortalidade. Em 90 dias, ela se mostra mais significativamente aumentada em pacientes que desenvolveram complicação pulmonar. Então, a gente volta a falar aí desses números, linkando cirurgia de grande porte, complicação pulmonar e óbito, tá? Além disso, o que é muito impactante aí daí numa cadeia geral é o tempo de internação. Normalmente, esse paciente com complicação pulmonar, ele teve o período de internação prolongada de 13 a 17 dias, a mais do que os pacientes que não desenvolveram complicações.
Então, a gente está falando aí de média de 2 semanas a mais. Esse custo, ele é um custo para o hospital, um custo para o sistema, se a gente estiver falando no sistema do SUS, Sistema Único de Saúde, e é também um custo para os convênios, né? Então, o que a gente puder fazer para prevenir essa estadia prolongada do paciente, a gente tem que fazer, certo? E além disso, esse tempo prolongado a mais também aumenta o risco de infecção, né? Então, a gente tem aí uma coisa puxando a outra. Por conta de uma complicação pulmonar, o paciente fica mais dias internados, tem mais chance de mortalidade, tem mais risco infeccioso, né? Então, a gente começa aí a ter uma bola de neve que só vai crescendo, tá? Outro dado importante. Mas aquele paciente que foi estubado, estava bem, mas reintubou em 72 horas pós-cirurgia, né? O que se mostra é que ocorre um aumento de morbidade e do aumento de internação se esse paciente foi reintubado, tá? Então, assim, o paciente pode ter feito a cirurgia, sei lá, uma revasc grande, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, estubou nas primeiras 12 horas, por algum motivo, alguma alteração hidroeletrolítica ou qualquer outra descompensação hemodinâmica, esse paciente é reintubado dentro de 72 horas, e aí você vai ter ainda uma chance maior dessa mortalidade e, consequentemente, um tempo de internação maior, tá? O que mais a gente ainda tem de impacto, né? Que as complicações pulmonares vão gerar um aumento de custo, né? Então, é isso que muitas vezes os convênios estão preocupados e obviamente, é um dado a ser visto, né? Então, você aumenta o tempo de internação em 15 dias, você aumenta o custo desse paciente dentro do hospital e você, obviamente, tem um impacto maior na conta desse paciente, tá? O que eles dão de exemplo, né? Um dos estudos dá como exemplo que a pneumonia ou insuficiência respiratória num hospital terciário canadense resultou em um aumento de 45% no custo. Então, imagina, faça uma previsão que o paciente vai fazer uma cirurgia e vai sair em 1 semana. E aí, por conta de uma complicação pulmonar, ele vai sair só dali mais 15 dias, né? Então, você pode até triplicar esse valor, enfim, ou como esse estudo que aumentou aí 47% no custo, tá? E um estudo recente que avaliou o gasto atribuível às complicações pulmonares, encontrou um custo incremental, então, de 25, vamos arredondar aí, 25.500 dólares, tá? Por internação pós-cirurgia gastrointestinal. Então, a gente está falando aí de 25 mil dólares, seria em torno de 150 mil reais, tá? Então, imagina que o incremento, o quão caro sai uma complicação pulmonar. Eu acho que a ideia é chamar atenção para isso, ok? Falamos de complicações pulmonares, a gente já sabe que morre mais gente, a gente já sabe que se o paciente entubar, dá ruim, né? E a gente já sabe que é mais caro, mas o que vai causar essa complicação pulmonar e aonde a gente vai ter que olhar, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto é a anestesia geral, ok? Então, todo paciente submetido à anestesia geral, ele vai ter uma cascata de ocorrências que vão favorecer a complicação pulmonar. Primeira delas, ocorre uma alteração na função da musculatura respiratória. Quando o paciente está sob anestesia geral, e aqui deixa bem claro, a gente está falando sobre intraoperatório, tá? Então, o paciente sedado durante a cirurgia, tá? Vai ocorrer, então, o diafragma, ele para de funcionar, ele é ventilado mecanicamente e, obviamente, essa função da musculatura respiratória vai ficar comprometida, certo? Além disso, o que acontece? Ocorre um aumento da curvatura da coluna vertebral. E, por conta da anestesia geral, promover um relaxamento muscular generalizado, a gente perde, então, todo o arcabouço articular e muscular que a gente tem da parte pulmonar. Então, é como, entre aspas, o nosso tórax ficaria um pouco mais desabado. A hora que a gente pensa
na questão óssea e cartilaginosa. Eles também vão sofrer a ação da anestesia geral e vão diminuir aí, obviamente, essa curvatura, tá? E associado a tudo isso, a gente ainda tem um deslocamento cranial do diafragma. O que significa isso? Que o diafragma, ele vai no sentido do nosso crânio. Então, a gente comprime mais esse pulmão, que já não está com arcabouço cartilaginoso e ósseo normal, como se, quando a gente estivesse acordado, tá bom? Consequentemente, redução da área transversa do tórax. Então, assim, uma anestesia geral, ela causa essa cascata de ocorrências na parte pulmonar e, consequentemente, em toda a parte respiratória, certo? O que acontece, tá? Só um adendo aqui. Independente do paciente receber o bloqueador neuromuscular, que a gente chama de curare, né? Quando o paciente fica totalmente paralisado, ocorre uma redução da capacidade residual funcional, tá? De 15% a 20% em comparação com pacientes que estavam acordados. Então, aquela história, não, mas meu paciente tomou sua anestesia geral e a cirurgia dele era de pequeno porte, foi uma colicistectomia por vídeo, né, por videolaparoscopia. Ele não vai ter problema pulmonar, ele vai ter todas essas alterações citadas. Então, relembrando, a anestesia geral altera a função da musculatura respiratória, altera toda a questão óssea e cartilaginosa do tórax, ocorre o deslocamento cranial do diafragma e ocorre a redução da área transversa do tórax. Tudo isso vai fazer uma diminuição da capacidade residual funcional, tá? Associado à diminuição do débito cardíaco, que esse paciente está sedado, com bloqueador neuromuscular ou não, mas está sedado, isso vai ter como consequência, então, uma alteração ventilação-perfusão, tá? Então, toda anestesia vai gerar no nosso pulmão, né, no pulmão do paciente, uma alteração de ventilação-perfusão. E o que isso acarreta? Isso acarreta em atelectasia, tá? O que esse estudo cita, né? Que 3/4 dos pacientes, 3/4, tá? É os 75% lá, né? Dos pacientes que receberam anestesia geral e bloqueador neuromuscular tiveram, então, atelectasia. Então, agora a gente já sabe qual é a principal complicação pulmonar que a anestesia traz e qual é o real percentual e por que isso realmente acontece, tá? Como eu tinha dito anteriormente, aqui é uma foto que está disponível nesse estudo, onde a primeira, a gente tem o paciente aqui, ó, em decúbito dorsal, né? Então, faz qualquer cirurgia, o paciente em decúbito dorsal, o que aconteceu? Acabou a cirurgia, levaram esse paciente para tomo. E aí, como, para quem não sabe, enfim, mas o que tem ar no nosso pulmão aparece como preto, tá? E o que não tem ar aparece como branco. Então, o que a gente olha? A gente olha áreas de microatelectasias na porção posterior do tórax. Então, posterior do pulmão, desculpe. Então, todo aquele pulmão que está em contato com a maca, com a mesa cirúrgica, ele vai ter risco de atelectasiar, ok? Mas e se a gente virar esse paciente em decúbito ventral, né? De barriga para baixo? É essa foto aqui, ó. A gente olha aqui o processo espinhoso dessa vértebra, ok? Então, nesse número de baixo, ele está em decúbito ventral. Pode ser, por exemplo, uma cirurgia de coluna de abordagem posterior, tá? E o que acontece? Ele também tem áreas de atelectasia. Quando a gente olha, então, esses tracinhos brancos, né? Esses pingadinhos brancos, a gente vê a área de atelectasia. Então, o que é importante a gente olhar esse slide e parar para pensar? Não importa qual a abordagem cirúrgica foi, em que posição que meu paciente ficou no intraoperatório, né? Importa que ele vai ter 3/4 ou 75% de chance de desenvolver uma atelectasia, ok? Aí o que acontece, né? O que eles citam ainda nesse estudo, tá? Que as manobras inspiratórias
são mais sensíveis aos efeitos dos bloqueadores neuromusculares do que as expiratórias, tá? Isso em voluntários sadios acordados. Então, o que a gente vai pensar aqui? Se eu precisar fazer uma manobra INS ou uma manobra ES nesse paciente, eu vou preferir fazer uma manobra INS, tá? Porque é ela que vai trazer mais resultado, tá? Significa, então, que após uma dose de bloqueador neuromuscular, o paciente leva mais tempo para recuperar a força e a coordenação dos músculos INS do que dos músculos ES. Lembrando que nosso músculo inspiratório principal é o diafragma. Então, o bloqueador neuromuscular acomete muito mais diafragma e a gente vai ter que pensar numa abordagem de tratamento, tá? Associado a tudo isso, ainda tem a questão desse paciente sentir dor, do tipo de abordagem cirúrgica, por exemplo, um paciente com uma cirurgia laparoscópica aberta tem muito mais chance do que o paciente com da mesma cirurgia vídeo-laparoscópica, né? Então, a abordagem cirúrgica também vai interferir nisso, né? A questão ainda do uso de analgésico, se esse paciente tem dor, porque ele fez uma abordagem laparoscópica aberta, ele vai tomar ainda mais analgésico, que vai comprometer ainda mais a função respiratória dele, né? E, consequentemente, também a resposta inflamatória à cirurgia, que acaba, né, qualquer cirurgia é um trauma aí para o organismo que vai ter que se recuperar, tá? Então, o que a gente pensa? Paciente recebeu bloqueador neuromuscular. Ah, mas como que eu vou saber isso? Você vai ter que ler o descritivo cirúrgico dele, ou perguntar para o anestesista que fez a cirurgia, né? Isso é importante você estar tendo como um relato do intraoperatório, né? E a gente verificar também isso, qual a abordagem, qual é o nível de dor desse paciente, usa a escola visual analógica, se ele está usando analgésico, se ele está usando anti-inflamatório, o que ele já está usando de medicamento, para saber que é uma correlação de fatores que ainda vão favorecer essa complicação pulmonar, ok? O que a gente pode falar, então, como causa da complicação pulmonar? Sabe-se que cirurgia abdominal superior, a capacidade residual funcional atinge o seu valor mais baixo em torno de 1 a 2 dias após a cirurgia, antes de retornar lentamente aos valores normais. Lembra que a gente falou que o paciente, então, aí, no comecinho falava que demorava até 6 semanas para voltar, que a capacidade pulmonar completa, né? Então, a gente está falando de cirurgia pequena, né? Abdominal superior, e a gente já sabe que a hora que eu for avaliar esse paciente no primeiro ou no segundo PO, é o momento que ele vai estar aí mais enfraquecido ou com maior dificuldade respiratória nesse momento, ok? Além disso, as atelectasias observadas na tomo, tá, persistem por pelo menos 24 horas, na maioria dos pacientes submetidos à cirurgia de grande porte. Então, se eu tenho um paciente cirurgia de grande porte, independente, gente, dele ter tomografia ou não, não é comum um paciente sair da cirurgia e ir para tomo, né? Na verdade, não tem esse padrão, né? Então, a gente precisa aceitar isso, que esse paciente vai ter atelectasia por conta da anestesia, tá? Pelo menos 24 horas. Então, o que eu faço com esse meu paciente pós 24 horas é extremamente determinante para que eu não tenha ele voltando para um tubo e tendo maior risco de mortalidade, tá? Outra coisa, então, conforme eu disse, que não é comum levar esse paciente para tomo pós-cirúrgico, mas fizeram uma revisão, tá? De atelectasia no pós-operatório num grupo heterogêneo de pacientes, então tinham vários tipos de cirurgia, não torácicas, obviamente, porque uma cirurgia torácica eu vou ter tudo isso ainda mais agravado, tá? E encontrou-se achados radiológicos, tá? Em 539 pacientes de 944, ou seja, nesse estudo, 57% dos pacientes desenvolveram atelectasia. Essa incidência de atelectasia, ela mostrou um sinal de melhora no terceiro dia do pós-operatório. Então, a gente já vai criando aqui um pensamento de tratamento de pós-operatório. O que eu sei? Que ele tem uma atelectasia que persiste pelo menos 24 horas,
que 57% dos pacientes só vai melhorar essa telectasia no terceiro dia, tá? Que pacientes abdominal alto têm o seu pior pulmão de 1 a 2 dias pós-cirurgia, que condiz com esse segundo estudo, né? Do terceiro dia pós-operatório ter um pouco melhor, tá? E importantíssimo, isso aqui é um dado que muitas vezes a gente não dá atenção, tá? Em especial aqui no Brasil. Associam-se que a telectasia só é a telectasia se houver febre, tá? E o que eles citam aqui é que essas atelectasias que foram encontradas, 57% dos pacientes, não estava associado à febre. E, consequentemente, isso dificulta o diagnóstico dessa complicação pulmonar sem radiografia, tá? Então, o que a gente tem que assumir? Que esse paciente vai ter atelectasia. Ele pode não ter febre porque ele está medicado com N coisas por conta da cirurgia que ele fez, tá? Mas eu tenho que assumir, sim, que esse pulmão dele estará comprometido em pós-operatório, ok? Além disso, o que pode acontecer de causa como complicação pulmonar? Uma retenção de secreção pós-cirurgia, né? Isso é comum, o paciente ficou anestesiado, né, com tubo orotraqueal, comprometendo, então, o transporte mucociliar das vias aéreas e, consequentemente, tendo esse efeito persistindo no pós-operatório, tá? Então, o que a gente falou? Lá, uns 3 slides atrás, a hora que eu apresento a cascata da anestesia geral, eu tenho uma redução da capacidade residual funcional, eu tenho uma telectasia residual comprovada em 57% dos pacientes do estudo que avaliou pacientes de cirurgias heterogêneas, tá? Eu tenho uma tosse ineficaz, seja por dor, seja por fraqueza muscular, seja por qual for, e eu tenho um controle respiratório anormal. Lembra que os músculos respiratórios demoram mais tempo do que os Zs? Então, tudo isso é a situação ideal para o desenvolvimento de uma complicação pulmonar, tá? Então, a gente passa a verificar, a olhar as complicações pulmonares pós-operatórias com outros olhos, como a chance do meu paciente desenvolver é alta e eu preciso fazer alguma coisa para ele não desenvolver essa complicação ou ter o mínimo de efeito que possa acontecer alguma coisa prejudicial para o paciente, seja aumento de dias de internação, seja aumento de uso de antibiótico, seja aumento dos dias de internação, enfim, tá? A gente precisa olhar, então, o que eu vou poder fazer por esse paciente, tá? Nesse estudo também tem uma tabela, só essa tabela, gente, de fatores de risco para complicação pulmonar. Então, são vários fatores, tá? Então, ele fala da questão da malignidade, ele fala da questão de peso, ele fala a questão de paciente asmático, fala sobre a questão do tipo de cirurgia, então, vai ser cirurgia abdominal alta, vai ser torácica, vai ser uma neurocirurgia, vai ser vascular, né? Então, todas as cirurgias, qual vai ser a modalidade dessa cirurgia, então, qual vai ser a abordagem, quanto vai ser o tempo de sedação, tá? E ele fala também sobre a questão de alguns testes laboratoriais, e muitas vezes a gente não olha no pré-op, né, esses testes para saber como é que estão, se esse paciente tem esse risco atrelado ao exame laboratorial, tá bom? Aqui embaixo, ó, tem outros, né, fatores do paciente, tem outros que a gente falou, mas a CIT, por exemplo, diabetes, alcoolismo, uma sepse, às vezes o paciente faz a cirurgia em sepse mesmo, né? Enfim, aqui a gente tem N fatores, como eu falei lá no início, de riscos para complicações pulmonares, tá? E aí, o que a físio, o que esse estudo fala da gente como fisioterapia, tá? No pré-operatório, né, ele cita uma revisão sistemática que mostrou que exercícios aeróbicos no pré-operatório, tá? E o treinamento muscular inspiratório reduzem as complicações pulmonares. Consequentemente, reduz o tempo de internação, tá? Em pacientes de cirurgia cardíaca e abdominal, mas não as cirurgias de substituição articular,
tá bom? Então, pacientes de grande porte, de cardíaco e abdominal, que pré-operatório tem um treinamento muscular inspiratório adequado e pratica já exercício aeróbico, ele vai ter, então, aí menos chances de complicações pulmonares, tá? Só que muitas vezes a gente não pega esse paciente nesse pré-operatório a ponto de fazer um treinamento muscular inspiratório. Então, a gente precisa ter essa análise, tá? Uma outra meta-análise incluiu ensaios controlados e mostrou desfechos semelhantes com o treinamento muscular inspiratório, tá? Reduzindo quase pela metade as complicações pulmonares, quando comparada com simulados, né, com pacientes que não realizaram o treinamento na cirurgia cardíaca e abdominal. Volto a citar, a gente tem que ter um prazo para fazer esse treinamento, né? Com quantos dias antes esse paciente internou para fazer essas cirurgias de grande porte? Se é um paciente infartado, né? Infarto agudo do miocárdio, a gente mal pega ele, às vezes, no pré-op, né? Então, assim, pensar, não, professora, mas eu tenho um paciente que já está lá internado e agora vai fazer uma cirurgia e eu consegui fazer o treinamento muscular nele. Beleza, tá ótimo, né? Segue o barco aí que você diminuiu a chance dele da complicação pulmonar pós-operatória. Tem uma outra revisão de 2015, tá? Que confirma a redução das atelectasias e de pneumonias pós-operatórias após cirurgia abdominal ou cirurgia cardíaca de grande porte, com pacientes que fizeram, então, o treinamento muscular pré, em comparação com os pacientes que não fizeram nenhuma. Volto a dizer, quem são esses pacientes que realmente a gente consegue treinar inspiratório, tá? O que ele enfatiza nesse estudo? Que a qualidade da evidência ainda é baixa a moderada, tá? Devido ao inevitável encobrimento inadequado dos estudos. Então, o que acontece, né? Muitas vezes o estudo tem um viés, porque eu não posso deixar de atender um paciente só porque ele vai entrar num estudo, né? Então, importante conclusão disso tudo da questão do que a fisio pré-operatória vai poder fazer. São técnicas demoradas, caras, normalmente exige supervisão direta, repetida do paciente por um fisioterapeuta. Portanto, até que a evidência para o seu uso seja mais robusta, elas devem ser reservadas apenas para os pacientes com risco muito alto de complicações pulmonares, tá? Então, aquela história, todo meu paciente pré-operatório eu vou ter que fazer IMT nele, né? Treinamento muscular inspiratório. A grande verdade é que deveria, mas é possível? Não é possível. O paciente já entra na emergência, né? A maioria das vezes. A gente não acompanha esse paciente no pré. Então, aí fica a dica do que a gente pode fazer no pré, mas não falar, então, o que a gente pode fazer no pós. Já que a gente sabe que no pós-operatório, esse paciente tem essa complicação, esse risco de complicação maior, tá bom? Então, aí, poxa vida, repetiu o slide. Não. Esse é o slide do pós-operatório. Então, é aquele paciente que eu avaliei ou não no pré-operatório e que eu vou ter que refazer a anamnese dele, olhando novamente o paciente como um todo, tá? O que eu vou precisar olhar? O passado, o presente e o futuro desse paciente, ok? O que a gente vai precisar saber no passado? Informações sobre o intraoperatório. Então, é aquilo que eu falei, que quanto tempo ele ficou sedado, se ele recebeu bloqueador neuromuscular, quanto tempo ele ficou com essa droga, né? Os anestesistas que controlam isso. O que aconteceu, como foi a abordagem cirúrgica, né? Qual foi o posicionamento, que decúbito que esse paciente ficou, porque aí você já vai criando na sua cabeça um raciocínio do quão complicado pode estar essa atelectasia ou não desse paciente, certo? No presente, um plano de tratamento. Então, o que acontece? Pode ser que na instituição que você trabalha, vai trabalhar, enfim, tenha um protocolo de tratamento para pós-operatórios, né? E aí você vai ter esse protocolo. Não, esse perfil de paciente não tem protocolo. Então, eu vou criar um plano de tratamento para esse paciente, visando o que aconteceu, olhando para o que aconteceu no passado, vendo o que eu vou fazer no presente e qual vai ser a consequência disso no futuro, tá? E no futuro, eu preciso olhar o que eu vou fazer para esse paciente voltar às condições normais.
Claro, um paciente que fez revasque do miocárdio, a condição normal dele é um coração revascularizado, não é mais um coração sem revasque, né? Então a gente precisa pensar, paciente com cirurgia abdominal alta, por exemplo, esse paciente vai ter muita dor para inspirar, né? O que eu posso esperar para eles de condições normais? Lembra que lá um dos primeiros slides, eu falei condições normais, estudos comprovam que demoram até 6 semanas para o pulmão voltar ao normal. Então, é um futuro mais longínquo. Estou falando de se o paciente estiver alta em 5 dias, eu estou falando aí que ele vai ficar mais 1 mês e meio na casa dele para o pulmão dele voltar ao normal. O que eu vou sugerir para ele, certo? E aí a gente chega naquele destaque que eu fiz, né, dos 150 artigos, eu escolhi um especificamente para trazendo para vocês, que é o ICUF. Então, reduzindo as complicações pulmonares do pós-operatório com um cuidado, com um programa de cuidado de uma equipe multidisciplinar, tá bom? Então, é isso que a gente vai estar falando daqui para frente, tá? O que é essa história do ICUF, tá? Era um programa, tá? Uma equipe multidisciplinar desenvolveu um programa de cuidado respiratório no pós-operatório para reduzir as taxas de pneumonia, reintubação e atelectasia em pacientes gerais e pacientes vasculares, tá? Então, era um grupo específico de pacientes, tá bom? Como que começava esse projeto? O programa começava antes da cirurgia, com uma educação para o paciente em forma de folheto ou formato de vídeo. Então, aqui a gente já começa a ver que essa anamnese pré-op, a gente pode acrescentar alguma coisa, né? E era prescrito, então, uma espirometria de incentivo 10 vezes por hora, tá bom? De 3 a 5 séries, tá? E durante as horas de vigia até a alta desse paciente. Então, 10 vezes por hora. Se o paciente dormir mais 8 horas, ele tinha mais 1 horinha para fazer as refeições e mais 1 horinha para tomar banho. O resto ele ia estar fazendo o uso do incentivo inspiratório, tá? E o que acontece? Esse dispositivo estava sempre ao alcance do paciente, tá? E ele era orientado, então, à técnica antes da cirurgia, tá? Tinha um folhetinho. O que ainda se fazia? Se documentava a cada 4 horas o volume mensurado nesse inspirômetro de incentivo. Então, o que é importante a gente falar? Além de ser uma inspirometria de incentivo, ainda era volumétrica, tá? Porque eu consigo saber. Se um paciente, por exemplo, ele na hora, sei lá, 3 horas da tarde, ele fez paciente cirurgia abdominal alta, 3 horas da tarde, ele fez, por exemplo, 800 ml de inspirometria, né? Passou ali 3 horas, 3 e 5 a enfermagem medicou ele para dor. A hora que ele for fazer de novo às 4 e às 5, nossa, ele estava com volume de 1.000, 1.100, 1.200. Por quê? É o efeito do analgésico ajudando na função pulmonar. Então, a gente também precisa observar isso, tá? O que os pacientes faziam? Respiravam também profundamente e tossiam a cada 2 horas, isso para evitar aí o acúmulo de secreção. Outra recomendação, os pacientes ficavam sentados em cadeira ou com a cabeceira elevada a 30 graus e se mobilizava 3 vezes ao dia, tá? E um fator aqui que eu acho até interessante é a questão da higiene bucal, que ela era mantida com escovação de dentes e bochechos 2 vezes ao dia. Por que eles trazem essa questão da higiene bucal? E quantas vezes você pergunta para o seu paciente se ele escovou o dente depois da cirurgia, né? Enfim, eles trazem essa questão da higiene bucal pensando num risco de pneumonia mesmo, considerando a boca como a possibilidade de desenvolver uma pneumonia, tá bom? Então, o que era feito, né? Qual era o passo a passo aí desse estudo? Primeiro, inspirometria de incentivo a volume. Respirar profundamente e tossir a cada 2 horas. Higiene oral, escovar os dentes e usar enxaguatório 2 vezes ao dia. Compreensão do paciente e do familiar. Aí é a grande sacada do estudo.
como o paciente tinha que fazer o exercício. 1 hora por 10 horas, né? Toda hora ele fazia o exercício, né? Por algumas repetições, mas ele fazia isso 10 horas seguidas. É necessário que o paciente se comprometa com essa proposta de tratamento e que a família também acompanhe isso, que o familiar seja, né, um incentivador para o paciente fazer. Sair da cama frequentemente, pelo menos 3 vezes ao dia, né, e manter a cabeceira elevada ou sentar, então, na cadeira. Muitos desses itens aqui, a gente já vê, né, por exemplo, naturalmente em qualquer pós-operatório, sair da cama, ficar com a cabeceira elevada, às vezes já é protocolo da própria instituição para prevenção de broncoaspiração, mas aí eu pergunto, e como que está essa questão da parte de higiene oral, né? Como que está, se o paciente tem tossido várias vezes para minimizar, ele tem um inspirômetro de incentivo a volume, né? Ou ele não está fazendo nada? Né? E outra coisa, ele sabe da importância disso tudo junto para que ele não desenvolva complicação pulmonar e, consequentemente, não fique mais tempo no hospital e, consequentemente, não tenha um maior índice de óbito, né? Então, aqui a gente faz uma fotografia do estudo e pensa o quão viável ele é no nosso dia a dia, tá bom? Vamos falar, então, um pouquinho de dados, tá? Nesse hospital aí que desenvolveu, o que eles tinham, tá? Eles tinham o índice de pneumonia, tá? Comparado com a questão de outros hospitais, e o que eles perceberam? Que a incidência de pneumonia no pós-operatório era em torno de 2,6 casos. A gente tem aqui, ó, antes do protocolo, na transição do protocolo e depois desse protocolo instituído, tá bom? Então, eles tinham aqui uma incidência grande, né, de pneumonia, e após essa incidência, então, cai aí para 1,6, tá? Então, o que a gente vê aqui? Uma redução importante dessa complicação pulmonar, baseado naqueles 6 fatores anteriores que a gente falou, tá? Ah, Mariana, mas além da pneumonia, o que eles viram? Eles viram também o risco do paciente reentubar, tá? Então, aqui, ó, antes do protocolo, tá? E após o protocolo. Então, eles dizem que eles diminuíram de 2,1% as reintubações, que a gente sabe que está atrelado ao óbito, né? Se ele reintubar, ele tem maior chance de óbito, e aí diminui aqui para 1,31. Então, também esses 2 slides, pessoal, é o que justifica a gente pensar em ter isso instituir, ou pelo menos orientar o seu paciente de pós-operatório. Vamos supor, eu não trabalho no hospital, mas eu atendo paciente de home care e ele vai fazer uma cirurgia. Conversa com ele sobre esse assunto. Fala para ele do incentivador a volume, né? Então, conclusão desse estudo do ICUF. A espirometria de incentivo a volume, por si só, não demonstrou reduzir as complicações pulmonares após cirurgia torácica, cardíaca ou abdominal. Porém, então não é só dar um aparelhinho para ele respirar fundo, tá? A combinação de fisioterapia, mobilização e higiene bucal são mais benéficas. Então, volto a dizer, não basta você instituir esse protocolo, ajustar o protocolo da sua instituição, orientar seu paciente de home care que vai fazer a cirurgia para isso tudo. Ele tem que fazer inspirometria a volume, ele tem que tossir, respirar fundo, ele tem que fazer higiene oral, ele tem que sair do leito e ele tem que sentar na cadeira. Ok, então, qual vai ser o nosso foco, tá? Pensando nessa questão toda que a gente falou de pré e pós-operatório. No pré-operatório, eu vou ensinar o paciente. Se você tiver contato com ele, você já vai ensinar como ele usa, né? A gente vai falar um pouquinho ali mais pra frente. E no pós-operatório, o que eu vou querer? Eu vou querer uma reversão da telectasia. Mariana, meu paciente está sem febre, mas a gente já sabe que a telectasia aparece sem febre, né? Vai usar o incentivador a volume, que eu ensinei ele no pré-operatório, eu vou pedir para ele tossir, eu vou pedir para ele deambular e eu vou pedir para ele fazer higiene oral, certo? E aí, como que a gente vai fazer tudo isso? Né? Eu costumo dizer que a gente tem uma maletinha
de N recursos que a gente pode fazer, mas a gente precisa desenvolver um raciocínio para isso. Então, não são todos os pacientes que vão se beneficiar da mesma conduta, né? Então, como que a gente desenvolve esse raciocínio, tá? Aqui, gente, é um organograma do material da Smiths Medical, está disponível em inglês e no nosso site também em português. Mas a gente vai pensar aí numa forma preventiva terapêutica, né? E eu gosto de falar dessa parte preventiva, porque a gente acabou de falar que os números de pneumonia e de reintubação caíram, né? Então, é preventivo o uso, né? Então, se eu penso que o paciente tem indicação de expansão pulmonar, meu paciente pós-operatório tem indicação de expansão pulmonar? Poxa, ele sofreu anestesia geral, ele teve diminuição da capacidade residual funcional, ele tem 75% de chance de atelectasia. Sim, ele precisa de expansão pulmonar. Então, o que eu vou poder usar? Eu vou poder usar, então, a espirometria de incentivo. Então, esse raciocínio vem formalizar tudo que a gente falou anteriormente, certo? Mas, como assim? O que eu vou usar? O que é incentivador inspiratório a volume, né? Quem que é o paciente que eu vou usar? Aí eu costumo dizer que para a gente desenvolver esse raciocínio clínico, a gente precisa prestar atenção nos 3 Cs, tá? O que são esses 3 Cs? É o produto certo, tá? Então, não adianta eu ter nenhum produto, às vezes eu tenho, né, a gente sabe que existem lugares que a fisioterapia respiratória faz o uso de garrafa d'água com canudo para fazer uma PEP. Então, é o produto certo? Talvez naquela instituição, para aquele momento, sim, mas a gente sabe que existem produtos direcionados para o que eu preciso. Então, existe um incentivador a volume, né, que foi usado no estudo e que eu vou poder estar usando, tá? Primeiro C, então, produto certo, tá? Segundo C, na hora certa. Qual é a hora de eu colocar o incentivador a volume para esse paciente? Pelo que a gente viu, é no pré-operatório. Então, se eu puder fazer com que esse paciente, pelo menos, leia um folheto sobre um incentivador a volume, sobre o que vai acontecer no pós-operatório, sobre ele ter que usar isso hora a hora, né? Quantas vezes a gente, como fisioterapeuta, para atender esse paciente no pós-operatório, passa só uma vez no leito por dia, ou passa 2, se tiver no máximo 3. Quantas, então, esse paciente só tem um acompanhamento nosso, que seja uma vez por dia por 15 minutos, a gente já sabe, o estudo já provou que isso não é suficiente para não evitar complicação pulmonar, certo? E entre o fisioterapeuta ficar com o paciente acompanhando o incentivador a volume ou deambular com ele de segurança, você vai deambular com ele em segurança. E a parte respiratória, você pede para o familiar ajudar, né? Então, vamos lá, voltando, o produto certo, na hora certa, então, quando eu indico esse recurso para o paciente e, consequentemente, para o paciente certo, né? Então, eu preciso ter isso na minha cabeça para todos os meus pacientes. Independente de complicação pulmonar pós-operatória, independente da hipótese diagnóstica, mas eu sempre vou ter esse raciocínio, ok? Então, lembre-se, 3 Cs. Produto certo, na hora certa e para o paciente certo, tá bom? Bora lá. Então, vou falar um pouquinho, e aqui entra o conflito de interesse declarado com a Smiths Medical. Ela é o fabricante de um incentivador respiratório a volume, que se chama Coach, tá? E como que o Coach funciona? A gente tem ele disponível no Brasil com 4.000 ml ou 2.500 ml. Ele é um incentivador respiratório a volume, que vai combinar, então, uma inspiração lenta, profunda e prolongada, junto a um estímulo visual, tá? Então, o que acontece? A hora que esse paciente inspira lento, profundo e prolongado, esse sinalizador sobe e ele deve, para saber se o paciente está fazendo o exercício corretamente, tem que ficar na carinha sorrindo, e conforme esse sobe, aqui do lado, ele vai aumentando e mostrando o volume que ele está fazendo. Então, lembra que um dos tópicos falava que se acompanhava qual era o volume que o paciente estava fazendo. Porque se eu pegar esse paciente no pré-op, ele vai ter um volume normal, vamos supor que seja aqui de 3.000,
dependendo do sexo e da idade do paciente, sexo, idade e altura do paciente. Vamos supor que esse paciente tem um preditivo de 3.000. E aí, lá no primeiro PO que você foi vê-lo, ele tá com 1.000, porque ele tá com dor, porque ele tem processo inflamatório da cirurgia, porque ele tá desconfortável, porque ele tem uma área de atelectasia. Então, imagina, um pulmão que deveria receber 3.000 ml, vai estar recebendo 1.000, né? Então, o que a gente vai querer fazer? Promover aí o objetivo expansão pulmonar, tá bom? Como eu falei, que varia da idade, altura e sexo. No próprio produto, vai uma tabelinha assim, ó, bonitinha para a gente acompanhar nosso paciente. Então, o que eu preciso saber? Qual é o sexo dele, qual a altura dele em centímetros e qual a idade dele. E aqui, traçando aqui linha e coluna, eu vou ter um preditivo desse paciente. Então, a hora que eu pego esse paciente no pré-op, eu sei que ele deve conseguir, por exemplo, fazer 2.700 ou 3.000, que eu acabei de falar, vamos para um 3.000 aqui, ó. 3.050 aqui, o paciente de 40 anos, sexo masculino, 1,73 de altura. Ele tem que fazer 3.050, no pré-op ele está fazendo 3.000, e no POI, né, pós-operatório imediato, primeiro e até segundo PO, que a gente viu que demora aí mais tempo, os músculos inspiratórios, ele devia estar fazendo 3.050, ele está fazendo 1.200, ele está fazendo 1.000, vai depender desse paciente. Mesmo se ele tiver, mesmo que ele esteja fazendo 2.200, já é abaixo do preditivo. Então, eu preciso incentivá-lo a chegar nesse número, tá? Ah, não, mas é mulher. E agora, como é que fica? A gente tem também a tabelinha da mulher. Lembra que lá era 40 anos, né? Paciente de 1,73. Olha a diferença aqui da questão morfológica dos pacientes. Só vai ter 3.050 uma mulher com altura de 1,83. Então, aqui eu tenho uma base que eu consigo mostrar para o paciente qual é o preditivo dele, ver num pré-op quanto ele conseguiu fazer e no pós-op acompanhar esse volume e incentivá-lo cada vez mais a chegar no volume pulmonar adequado, tá? E quando que eu vou usar, então, esse coach 2? Acabei de falar, antecipei. No pré-op, se eu conseguir orientar esse paciente... Ah, Mariana, eu trabalho numa clínica que faz gastroplastia. E os pacientes passam lá com o médico, com a nutri, com a psicóloga, e passa comigo também. Por que não orientar já aí no pré-operatório do uso do incentivador a volume? Né? Lembrando que por que volume? Porque a gente consegue mensurar. Tá? A gente tem estudos que fomentam o uso. E vou usar também no pós-operatório aí, pensando nessa questão toda que eu trouxe do artigo ICUF, tá bom? A gente consegue fazer, e para reverter a telectasia, tá? A gente falou da questão da complicação pulmonar e tudo mais, mas o paciente desenvolveu a telectasia, por exemplo, com febre, né, ou não, enfim. Eu preciso aumentar a capacidade residual funcional pulmonar, tá bom? Nossa, o que é isso? Quando a gente fala de capacidades pulmonares, é sempre soma de volumes. Então, é o volume expiratório de reserva mais o volume residual. Então, eu preciso aumentar esses volumes para eu ter aumento da capacidade residual funcional, tá? Como que eu faço isso? Através da ventilação colateral, tá? Então, a ventilação colateral, ela vai auxiliar na expansão dos alvéolos e, consequentemente, expansão pulmonar, aumentando a capacidade residual funcional. Nossa, não estou entendendo nada do que ela está falando. Vamos ver, tá? A ventilação colateral, quando a gente olha, né? Então, a gente está falando do que está acontecendo lá dentro dos alvéolos, tá? Essa ventilação colateral, a gente olha como se fosse um iceberg. Onde o que a gente enxerga, né? É pequenininho, mas a função dela é enorme, né? Então, quem que faz ventilação colateral? Quem que permite essa ventilação colateral alveolar, que vai permitir o aumento da minha capacidade residual funcional, que vai permitir a minha reversão de atelectasia? A gente falando um pouquinho de fisiologia, são os poros de Kohn, tá? Os canais de Lambert e os canais de Martin. Veja que eles têm o quê? Tamanhos diferentes. Então, eu preciso saber disso para orientar bem o meu paciente, para que todos eles se abram na hora que eu estou fazendo, tá bom? A ventilação colateral vai prevenir, então, a telectasia em DPOC, em tumores ou em aspiração de corpo estranho.
E lembrando que ela surge a partir dos 5 anos de idade. Lembrando que todos os estudos foram feitos com pacientes adultos, tá? E aqui está, então, a fotinho da ventilação colateral. Então, se eu tenho uma obstrução, isso aqui pode ser por secreção? Pode também, mas pode ser aquelas microtelectasias que a gente viu na tomografia, tá? O ar não vem daqui. Como que eu faço para esse pulmão abrir? Como eu faço para reverter isso? Eu preciso que os canais de Martin, que são maiores, os canais de Lambert, que são os intermediários, e os poros de Kohn permitam que o ar venha da ventilação colateral. Então, eu tenho um alvéolo aberto, que vai ventilar o alvéolo fechado. E, consequentemente, eu consigo abrir essa área aqui colapsada, certo? Aqui, vamos rodar um vídeo mostrando um pouquinho sobre a questão de pressão positiva expiratória. Então, a gente não deixou de falar da questão inspiratória, né? A gente vai falar agora da pressão positiva expiratória. Por quê? A hora que eu coloco uma pressão positiva aqui, esse alvéolo se expande e eu consigo liberar esses poros, né? Esses canais, os canais e o poro, para permitir que esse ar vá para o lado, tá? Um incentivador a volume não faz isso, eu vou precisar de pressão positiva para isso, tá bom? Então, aqui é o vídeo que vai mostrar sobre a pressão positiva. Então, nesse vídeo curto, o que ele vai demonstrar? O paciente sendo ventilado com e sem pressão positiva expiratória. Então, quando eu ventilo, esse pulmão expande e colapsa. Expande e colapsa. Quando eu coloco uma válvula de PIP, esse pulmão expande e mantém. Expande e mantém. E mantém por conta da ventilação colateral e por conta da pressão positiva que eu estou colocando nesse paciente. A hora que eu desconecto, o que acontece? Ele colapsa totalmente, tá? É claro que ele vai demonstrar novamente. Vamos lá, ó. Ventilando sem válvula, expande e colapsa. Ventilando com a válvula PIP, expande e mantém, e a hora que ele desconecta, colapsa totalmente. É claro que isso aqui está demonstrando sem o arcabouço ósseo, cartilaginoso e muscular que a gente tem, tá? Mas é importante vocês saberem que um paciente entubado tem, a hora que a gente despressuriza, ele tem colapso pulmonar, tá bom? Aqui, pessoal, é um outro estudo, tá? Que ele demonstrou o que acontece com as pressões. Conforme eu vou aumentando essa pressão, então, conforme eu for aumentando a pressão positiva expiratória, o que acontece, tá bom? E o que acontece com a capacidade inspiratória. Então, o que eles fizeram? É um estudo que eles pegaram cachorro, tá? Infundiram ácido oleico no pulmão para que fosse mais fácil visualizar a tomografia. Então, eles colocaram e começaram a ventilar 10 centímetros de água, 20 centímetros de água, 30 centímetros de água, foram subindo, tá? Até que ele chegou num ponto, lembra que eu falei lá no início? Todo o ar no pulmão é preto, aonde eu consigo ventilar todo esse pulmão. E depois, o que ele faz? Ele começa a diminuir essa capacidade pulmonar até o ponto que ele chega numa pressão baixa, porque quanto maior as pressões positivas expiratórias, mais eu abro e fecho esses alvéolos, e a gente chama isso de barotrauma, é mais fácil o risco de barotrauma, então eu tenho que ventilar um paciente, ou dar para um paciente uma pressão positiva expiratória, se ele estiver estubado, num valor que seja adequado para que ele mantenha todo o pulmão expandido. Então, o que eles viram? Que eu não preciso de PEPs altas para manter um pulmão totalmente expandido. Eles descobriram que com 20 centímetros de água é onde você consegue manter, olha aqui, ó, os 3 pulmões ventilados, tá? Então, isso aqui a gente traz para a parte humana, obviamente, para saber que eu
Para eu expandir e reverter a telectasia dos meus pacientes, eu preciso de pressões até 20 centímetros de água, tá bom? E por que isso tudo, né? Por que acontece essa expansão? Né? A gente falou da ventilação colateral, a gente viu no vídeo ventilando, tá? Por que a pressão positiva também abre os alvéolos pela ventilação colateral? A gente chama isso de teoria do ketchup. Quando você vira o ketchup de cabeça para baixo e ele não cai nada, a gente bate em cima. Por quê? O ar entra atrás do ketchup e o ketchup cai, né? Então, isso aqui a gente consegue fazer para a questão de secreção. Então, a hora que o ar entra atrás da onde está fechado, eu consigo expulsar isso daqui, tá? Então, relembrando, a gente consegue melhorar essa ventilação colateral, manter esse pulmão armado com PEP, como a gente viu, pressão positiva expiratória, como a gente viu no vídeo, tá bom? O que a SMICS ainda tem de dispositivos para terapia PEP? A gente tem 3 dispositivos, tá? Só para vocês saberem. O Acapela é uma OPEP, que a gente chama, é uma PEP oscilatória. Então, ele faz pressão positiva e ele também oscila esse ar expirado, melhorando a expectoração. O TheraPEP é uma terapia de resistência de orifícios, aqui nessa partinha azul. Eu regulo o orifício para o meu paciente e ele vai fazer uma pressão positiva aí até 20 centímetros de água, tá? E o EasyPAP, ele só pode ser usado, então, na parte hospitalar. Eu preciso de um aporte de gás, seja ele oxigênio, seja ele ar comprimido. Eu consigo ele é confeccionado para que ele acelere o fluxo para esse meu paciente, e a hora que o paciente exala, eu mantenho, então, essa pressão positiva expiratória no pulmão do paciente. Diferentemente do vídeo, que é uma válvula de PEP de mola, aqui a gente não tem mola, tá? Então, o trabalho respiratório do paciente aqui é muito menor, tá? Então, a gente está finalizando, eu agradeço a oportunidade, né, e o interesse de vocês em assistirem essa aula. Esses produtos que a gente citou está disponível no site chamado Terapia Respiratória. Nós também estamos no Facebook e no Instagram. Fique o meu contato aqui de e-mail para qualquer dúvida que vocês tenham. E muito obrigada.